Lady Lorena Belvaux não entendeu suas palavras nem a mudança repentina de fúria, e Lis Cruel interpretou sua presença como parte de uma armadilha. Enquanto ele se distraía por um momento, alguém havia entrado no covil da besta. O demônio ordenou brutalmente que a garota ficasse em silêncio enquanto ela tentava protestar sem conseguir respirar direito. Depois de lançar insultos venenosos contra a prisioneira, ele liberou uma onda esmagadora de gravidade. A recruta número 1 caiu no chão e perdeu a consciência. Sem sequer olhar novamente para ela, Lis Cruel ordenou que seus crânios voadores retornassem ao refúgio e abrissem os portões imediatamente. O símbolo mágico do Lis voltou a se tingir de vermelho sangue, pulsando com autoridade renovada. Os crânios começaram a girar em círculos apertados. Com seus movimentos sincronizados, aquelas criaturas formaram uma abertura, criando o portal número 127-5, um caminho de retorno para o covil da besta. Sem hesitar, Lis Cruel atravessou o portal e ordenou que ele e os crânios voadores fossem transportados diretamente para o altar dentro de seu castelo. Apoiando-se com as mãos tremendo, Lady Lorena Belvaux conseguiu erguer seu corpo ferido. Claramente enfraquecida pelo ataque do monstro, ela soltou pequenos sons de dor. Segurando o corpo machucado, a garota observou seu torturador desaparecer, ainda tonta de dor e choque. A câmara do altar do Lis era clara e assustadoramente limpa, completamente vazia e mergulhada em um silêncio estranho. No círculo central do altar, onde antes havia apenas vazio, o contorno do símbolo mágico do Lis começou a aparecer. Agora o símbolo do monstro estava completamente visível sobre o altar branco, marcando o lugar com sua presença. Lis Cruel entrou na câmara furioso, ondas de raiva irradiando dele. A besta não conseguia entender como um estranho havia sobrevivido às armadilhas, atravessado o labirinto e quebrado uma barreira que ele havia criado 1000 anos atrás. Enquanto pensava nisso, o demônio considerou por um momento se agentes da guilda do imperador, magos e cavaleiros, poderiam estar envolvidos. Mas então seus olhos se fixaram em algo muito mais chocante, frascos cheios de elixir, posicionados como se alguém estivesse bebendo calmamente. Lis Cruel havia passado 1000 anos aperfeiçoando aqueles elixires, criando-os para restaurar seu mana e sua força física repetidamente. No final da câmara, o estranho estava sentado em um trono distante como se fosse o dono do lugar. Ao ouvir uma voz humana dentro de seu santuário, o monstro se virou imediatamente. Ian continuou provocando seu inimigo infernal sem qualquer contenção. Ian até convidou o Lis para beber com ele. Depois de consumir tanto poder mágico concentrado, Ian começou a parecer um pouco bêbado. Ao ver claramente o intruso, o demônio percebeu que não era obra dos magos do imperador. Percebendo que sua barreira havia sido quebrada por um jovem aparentemente bêbado, Lis Cruel ficou pálido de ódio. Será que Ian realmente achava que o inimigo não perceberia a invasão em seu próprio covil? O guerreiro ousado admitiu que já havia roubado um item raro do monstro. Ao ouvir as palavras do terrível inimigo, Ian lembrou do momento em que subiu as escadas sob a barreira para chegar ao altar. Por um instante, parecia até que Lady Lorena Belvaux observava de longe e aprovava silenciosamente sua audácia. Ian explicou que só queria quebrar a barreira protetora da entrada. E Lis Cruel havia reunido todos aqueles livros como alguém obcecado. O antigo demônio soltou algo que quase parecia uma risada. Depois disso, ele perguntou se Ian realmente entendia de onde tudo aquilo havia vindo. O monstro então revelou seu nome, Li Jamon. Agora um simples humano ameaçava arruinar todos os planos que ele havia preparado por 1000 anos. Para se vingar daquele que o traiu, Li Jamon amaldiçoou a si mesmo tornando-se um morto-vivo. Por causa dessa traição, seus planos quase desmoronaram várias vezes. Surpreso com a ousadia daquele convidado indesejado, o Lis ficou olhando Ian em silêncio. Movido por um impulso repentino de esmagar a insolência do jovem, Li Jamon ergueu a mão e abriu no ar um selo mágico complexo, cujas linhas pulsavam como veias vivas. Enquanto o poder se reunia, ele continuava lançando insultos venenosos contra Ian, zombando da importância exagerada do recruta como se a arrogância fosse um crime digno de execução. Invocando o feitiço da grande chama, entrelaçado com o sombrio Breath of the Raven, Li Jamon liberou um calor assassino.
Ele pretendia queimar cada traço da ousadia daquele jovem, reduzindo seu orgulho a cinzas até que restasse apenas fumaça e submissão. Ian, o recruta destemido do centro de treinamento, fechou os olhos por um instante como se estivesse se voltando para dentro de si. Por um segundo ele pareceu calmo, como um guerreiro controlando a respiração, estabilizando o pulso e se preparando para responder ao mal com algo mais afiado que o medo. No momento seguinte, seus olhos se abriram de repente, brilhando com uma determinação intensa, como se uma estrela teimosa tivesse acendido dentro deles. Aqueles olhos carregavam um desejo feroz de interromper a magia do monstro antigo. A mão de Liz Amon, já envolta em chamas brilhantes, estendeu-se em direção ao recruta com confiança predatória. Seus dedos se curvaram como se fossem agarrar Ian pelo pescoço e puxá-lo para perto para dar o golpe final. O terrível demônio estava quase ao alcance de Ian, tão perto que o calor já tocava sua pele, mas o jovem parecia estranhamente alheio ao perigo. Ele encarava o inimigo com uma concentração perturbadora, como se estivesse calculando algo além da distância. Então algo inimaginável aconteceu com o mana de Li Jamon. O fluxo de energia dele falhou, torceu e recuou como se tivesse sido puxado por um gancho invisível, enviando uma onda de medo bruto pelo corpo morto-vivo. Nesse momento crítico, o recruta das forças especiais colocou calmamente a mão no bolso, como se a batalha fosse algo sob seu controle. Com uma educação provocadora, Ian ainda elogiou o raciocínio rápido do demônio. O ódio do mal antigo se tornou monstruoso. Em um instante, Li Jamon percebeu a verdade. O jovem havia roubado o Vessel of Life, o artefato central de seu plano de 1000 anos. Com a mão esquerda, Ian afastou a roupa e mostrou o peito. Ali brilhava um símbolo mágico, assustadoramente parecido com o selo do próprio Li Jamon. O altar branco dentro do covil, aquele que Ian tinha perseguido com tanta determinação, agora estava completamente vazio. O coração daquele lugar havia desaparecido. Ian virou-se e disparou em velocidade máxima pela ponte, fugindo da fúria do monstro sedento por sangue atrás dele. Sua agilidade de guerreiro finalmente mostrou seu valor. Em poucos instantes, o jovem desapareceu da linha central da ponte do altar. Essa velocidade salvou sua vida, porque no momento em que a magia de fogo de grande alcance foi ativada, a ponte virou uma fornalha. Tentando alcançá-lo, Li Jamon cuspiu palavras atrás de Ian, chamando-o de ninguém que não poderia fugir da própria morte. Eles continuaram correndo em alta velocidade pelos corredores do covil. Ian gritou de volta sobre o Vessel of Life. Quando o monstro respondeu que não tinha intenção de matar o recruta, Ian olhou para trás incrédulo. O plano da criatura era pior que a morte, renascimento. E havia mais, o corpo de Ian agora continha o poder dos elixires criados pelo demônio. Os olhos de Ian se arregalaram quando ele finalmente entendeu o significado das palavras. Forçando uma expressão cansada, Ian deu um pedido de desculpas meio desinteressado. Ulis exigiu rendição imediata, falando com a calma arrogante de um rei cobrando tributo. Com um gesto rápido, Li Jamon ativou o feitiço paralelo Chen e liberou uma Storm of Curses. Agora Ian não tinha mais espaço para arriscar. Uma poderosa chama amarela começou a surgir dos selos vermelhos do Lis. Dentro de Ian, o coração humano despertou. Sob a pressão da magia, até o chão do covil do demônio começou a se quebrar. Li Jamon não usava todo o seu poder havia muito tempo. De repente, Ian apareceu atrás do monstro. O monstro antigo não esperava tamanha ousadia. A rebelião do dragão sombrio começou. Em um dos corredores do covil, enormes portas se despedaçaram. Um pilar de luz brilhante explodiu na sala além. Fugindo da magia demoníaca, Ian não imaginava que as coisas chegariam a esse nível. Ele percebeu que o mana estava sempre em movimento dentro do coração. Enquanto corria, Ian lembrou dos dias brutais nas Mountains of Blades. E recentemente ele havia bebido quase todo o elixir criado pelo monstro antigo. O recruta especial número 974 estava pronto para consumir qualquer coisa para ficar mais forte. Ele era até capaz de consumir o próprio Vessel of Life do Lis demoníaco. Quando Ian consumiu metade do Vessel, o símbolo que o demônio viu apareceu claramente em seu peito. Nesse ritmo,
Ian logo recuperaria a força que tinha em sua vida passada. Perdido em seus pensamentos, Ian avançou em alta velocidade. Então ele teve que frear de repente. A porta desapareceu diante dele. Atrás dele, Lee Jamon se aproximou rindo alto. Ian não tinha mais para onde correr. Mas ao mesmo tempo parecia impossível. Juntando as mãos de forma quase demoníaca, o monstro prometeu arrancar os membros do jovem. Depois disso, o terrível Lis ativou um ritual de invocação. Concluindo o feitiço de invocação dos mortos-vivos, Lee Jamon chamou um crânio de dragão demoníaco. Ian assistia ao horror se desenrolar em tempo real, os selos, a invocação, aquela malícia faminta, e entendeu, com um frio no estômago, que ainda não estava pronto para enfrentar esse Lis assustador de frente. Não importava os truques ou o poder que ele tinha roubado, a diferença entre eles ainda era um abismo. O crânio de dragão fantasmagórico pairava como uma lanterna amaldiçoada, a mandíbula brilhando com um fogo diabólico que tingia o ar de vermelho tremeluzente. A cada pulsar daquela luz, parecia que os últimos momentos do recruta azarado estavam cada vez mais próximos, apertando o ambiente como um laço no pescoço. Um manto escarlate, elegante e aristocrático, cruzou o campo de visão de Ian como uma bandeira cortante. Então uma voz familiar e autoritária rompeu o caos, perguntando sobre o estado de Ian, com um tom cheio de preocupação e urgência. Enquanto Ian tentava desesperadamente encontrar uma forma de derrotar aquele elite enlouquecido, o Crown Prince Leon Cavala entrou no campo de batalha como se aquele lugar fosse dele por direito. Sem hesitar, o príncipe exigiu que Ian entregasse o demônio a ele, suas palavras carregadas com o peso da autoridade imperial. O herdeiro do trono soube que um incidente extraordinário havia estourado durante o exame, por isso veio pessoalmente. Mesmo assim, ele claramente não esperava encontrar um monstro desse nível ali, uma calamidade morta-viva escondida nas sombras da prova. O olhar do príncipe endureceu, e sua acusação cortou como aço. Esse Lis tinha massacrado centenas de cadetes e inúmeros homens sob comando, apagando vidas antes mesmo que realmente começassem. Ele os chamou de flores que murcharam antes de florescer, e a tristeza por trás da metáfora deixou o ar ainda mais pesado. Leon Cavala, queimando de determinação, deixou claro que não tinha nenhuma intenção de perdoar o culpado. Para ele, ali não havia espaço para misericórdia, apenas julgamento, porque a morte de inocentes não era um número, mas uma mancha que ele pretendia apagar com força. O monstro encarou em silêncio o herdeiro imperial que apareceu de repente, como se estivesse reavaliando o tabuleiro no meio do jogo. Ian, curvando-se instintivamente, saudou Sua Alteza, e os olhos de Leon se voltaram para o jovem, reconhecendo na hora o cadete voluntário que tinha se destacado entre os recrutas. Mas Leon não entendia por que Ian estava ali, sozinho, no coração do covil. Ao perceber que Ian tinha perseguido Lis sozinho e acabou preso ali, o príncipe deduziu imediatamente quem devia ter informado a localização do monstro. Ele agradeceu o aviso e pediu que Ian fugisse enquanto ainda podia. Ian sentiu um grande alívio ao ver que o príncipe herdeiro tinha chegado exatamente na hora certa. Mesmo assim, ele sabia que o verdadeiro herói por trás desse resgate oportuno era seu velho amigo Roman, recruta número 12, cuja ação rápida tornou essa intervenção possível. Pouco antes do primeiro exame, Ian tinha feito um pedido simples, mas urgente, a Roman. No momento em que chegasse ao portão, ele deveria entregar as coordenadas 224 e 7 ao instrutor-chefe. Era um plano de contingência sussurrado como uma oração secreta, e agora estava funcionando. Mas não bastava apenas os instrutores saberem disso, o príncipe herdeiro também precisava ouvir. E Leon já estava cara a cara com o demônio, enquanto Lis analisava a carne e a energia de seus oponentes inesperados com uma curiosidade predatória e antinatural. O antigo Lis parecia estranhamente intrigado, questionando em voz alta como o Crown Prince Leon Cavala poderia estar ligado a Bahamut. Leon, porém, não entendia nada do que aquela criatura de outro mundo estava dizendo, como se aquele nome carregasse uma história que ele nunca tinha aprendido. O monstro ficou agitado, quase frenético, quando o representante da casa governante exigiu saber por que ele tinha mencionado o fundador do império. A pergunta pareceu tocar um nervo profundo, e a reação do Lis sugeria que aquele nome era mais do que uma simples lenda para ele.
Mantendo os olhos fixos no demônio aterrorizante, Leon Cavalon ouviu Lee sibilar com indignação sobre o sangue do fundador correndo nas veias do príncipe. Para o monstro aquilo era absurdo, um insulto gravado na própria linhagem, mas Leon permaneceu firme, recusando-se a se abalar com a fúria de um demônio. O Lee soltou uma risada áspera e chamou os humanos de estúpidos, como se a ignorância da humanidade o divertisse mais do que o irritasse. Mas em algum lugar naquela mente distorcida, outra presença, Momon, comemorava o nascimento de um monstro de Divine Dragon's Breath, deliciando-se com o poder que havia reaparecido. Para a criatura, aquele era um dia especial que ecoava tempos antigos, um tipo de momento que a própria história parece rodear como um abutre. E agora um homem tinha decidido matar Momon, alguém que cumpriu perfeitamente seu papel, como se estivesse descartando uma ferramenta depois de usá-la. Apenas Bahamut, o próprio fundador, deveria possuir o Breath of the Divine Dragon. O Lee se regozijava com uma certeza doentia, porque diante dele estava o descendente de sangue de seu inimigo, uma prova de que o destino tinha entregado um alvo envolto em pele real. Em uma vasta biblioteca muito tempo atrás, um homem solitário estava entre estantes gigantescas, sua sombra deslizando por incontáveis lombadas de livros. O lugar estava abarrotado de volumes, e o ar cheirava a tinta, poeira e obsessão, como conhecimento selado dentro de uma tumba. Com um cuidado mágico meticuloso, o homem gravava selos brilhantes na parede, círculos e sigilos que cintilavam como se fossem iluminados de dentro da pedra. Cada linha era calculada, cada runa posicionada com a paciência de alguém montando uma máquina feita de feitiços. Esse homem possuía um talento extraordinário como feiticeiro e, mais importante, sabia criar exatamente a magia que precisava. Ele não implorava poder ao mundo, ele o construía, moldando o mana em ferramentas como um artesão molda o aço. O mestre daquela grande biblioteca e criador daqueles selos luminosos era o Mago Momon. Seu nome carregava a autoridade silenciosa do intelecto, e os selos na parede traziam sua assinatura, precisa, elegante e assustadoramente eficaz. Tendo passado a vida inteira mergulhado em pesquisa mágica, Momon vivia cercado por livros como um homem vivendo dentro da própria mente. Ele se interessava por tudo, cada anomalia, cada teoria, cada limite ainda não explorado, sua curiosidade ardendo mais forte que qualquer lareira. Entre as pesquisas mais obsessivas do Mago Momon estava a circulação estável e a retenção da energia das masmorras. Ele queria entender como aquela força selvagem e perigosa podia ser capturada, circulada e preservada, sem escapar como água entre os dedos. Ele se dedicava obsessivamente a expandir os limites e o poder de absorção do círculo de mana, refinando-o repetidas vezes. Para Momon, um círculo não era apenas um símbolo, era uma boca, e ele queria saber quanto aquela boca poderia engolir antes de se romper. A curiosidade do mago se tornou quase assustadora em sua intensidade. Quanta energia ele poderia obter se conseguisse comprimir tudo em um único buraco? A ideia parecia simples, mas as implicações eram gigantescas, um abismo capaz de beber um oceano de mana. Para saciar essa fome por respostas, Momon começou experimentos no corpo de seu amigo próximo, Bahamut. A decisão era íntima e perigosa, misturando amizade e pesquisa, porque o mago precisava de um recipiente vivo forte o suficiente para suportar as forças que queria dominar. Os experimentos deram certo. Momon conseguiu preencher o corpo do amigo com um novo mana, estabilizando o fluxo até que um coração surgisse, um núcleo interno pulsando com poder controlado. Era o nascimento de algo ao mesmo tempo antinatural e magnífico, como forjar uma segunda vida dentro da carne viva. Com o corpo transformado e fortalecido, Bahamut ficou fisicamente impressionante, e não perdia nenhuma chance de exibir isso. Cada flexão de músculos e cada pose orgulhosa mostrava um homem embriagado com seu novo poder, ansioso para que o mundo reconhecesse o que ele havia se tornado. Mas durante uma dessas demonstrações rotineiras de músculos exagerados, o amigo de Bahamut finalmente reclamou, irritado e cansado do espetáculo. Ele disse, metade bronca, metade impaciência, para parar de fazer show e simplesmente se vestir como uma pessoa normal. Intrigado com as novas sensações que seu amigo descrevia, especialmente as mudanças claras em suas capacidades, Momon ouviu com atenção. Foi então que soube que Bahamut queria criar uma técnica de combate que realmente transformasse essa força em arma, convertendo o poder bruto em um método refinado de batalha.
Juntos, os dois amigos criaram uma técnica de combate baseada no Mana Heart, moldando-a em algo utilizável na guerra. E Bahamut, empolgado com a descoberta, deu a essa inovação um nome que soava como o nascimento de uma lenda. Essa criação impressionante, fruto do gênio de Momon e do esforço dos dois, recebeu o nome de Breath of the Divine Dragon. O nome carregava grandeza e ameaça, como se a própria técnica exigisse ser temida e reverenciada ao mesmo tempo. Durante o tempo que passaram na biblioteca, Momon admitiu que aquilo ainda não era todo o potencial do Mana Heart. Ele alertou que suas funções mais profundas ainda estavam sendo estudadas, e que o verdadeiro limite daquela invenção ainda era desconhecido, como um céu inacabado acima deles. Momon não teve tempo de terminar o que queria dizer. Bahamut de repente se aproximou dele, falando com uma voz completamente diferente, suave, quase apologética, mas errada, e o mago confuso sentiu estranhas correntes de ar passando ao seu redor. Ele não percebeu imediatamente o perigo que se aproximava como uma lâmina silenciosa. Ao olhar para a própria mão, o cientista viu respingos de sangue escuro manchando sua pele. Chocado, ele perguntou ao companheiro o que aquilo significava, enquanto sua mente lutava para rejeitar a resposta mais óbvia: traição. Bahamut, agora revelado como traidor, disse ao amigo que o papel de Momon como mago havia terminado. Momon não conseguia entender, não conseguia aceitar como alguém em quem confiava poderia fazer aquilo, como se a própria amizade tivesse sido transformada em crueldade. Manchas terríveis respingaram nos livros enquanto Bahamut falava, gotas atingindo o papel e tinta como uma profanação. Mesmo causando aquele horror, ele chamou Momon de um amigo maravilhoso e querido, palavras tão gentis que se tornaram insuportáveis, envenenadas pela ação por trás delas. Sentado ao lado dos armários como se estivesse presidindo um funeral, o traidor disse a Momon que, sem ele, nada daquilo teria existido, nem o Mana Heart, nem o Breath of the Divine Dragon. A confissão parecia quase grata, mas apenas tornava a faca ainda mais afiada. Bahamut olhou para o mago infeliz e decidiu que era necessário acabar com tudo, porque Momon sabia demais. Naquele momento, o conhecimento se tornou uma sentença de morte, a verdade era simplesmente perigosa demais para continuar viva. Deixando para trás seu agora ex-amigo, Bahamut, fortalecido pelo que Momon havia lhe dado, acreditava que apenas ele merecia possuir tudo o que haviam criado. Ele tomou as conquistas como se fossem herança, não parceria, e foi embora com a certeza de um ladrão. Então o mago moribundo se perguntou, em meio à confusão, quanto tempo havia passado desde que seu melhor amigo já tinha decidido traí-lo. A percepção chegou tarde demais, pesada e vazia, como ouvir uma porta sendo trancada depois que você já foi empurrado para fora. O corpo físico de Momon morreu, mas sua história não terminou. Agarrando-se aos restos de seu poder mágico, ele conseguiu manter sua alma, recusando-se a desaparecer no nada, enquanto o ódio e a vontade funcionavam como pregos cravados no vazio. Repetindo o mesmo feitiço vez após vez, o feiticeiro gravou seu efeito nos próprios restos em decomposição. Cada repetição era dor e persistência, um ritual de sobrevivência teimosa que ligava espírito aos ossos enquanto o tempo tentava apagá-lo. Décadas se passaram, e o infeliz Momon se tornou um esqueleto, sem qualquer sinal de que vida verdadeira já tivesse passado por ele. A carne desapareceu, o calor sumiu, e apenas uma estrutura vazia restou, mas algo dentro daquele vazio se recusava a morrer. Então um dia, uma luz piscou na cavidade escura de seu crânio, fraca no começo, depois estável. A alma do mago voltou completamente, acendendo como uma vela dentro de uma tumba, e junto com ela surgiu um único objetivo: vingança contra o vilão que roubou tudo. Aquele que tirou tudo de Momon receberia o que merecia, não importando quantas gerações estivessem no caminho. E quem traiu a confiança do mago seria punido, pagando com juros medidos em sofrimento e tempo. O espírito do feiticeiro assassinado traiçoeiramente se escondeu em um prédio secreto, preparando sua vingança por 1000 anos. Século após século, ele afiou seu ódio como uma lâmina contra a pedra, esperando o momento em que o destino finalmente abrisse a porta. Um enorme feixe de luz explodiu em uma poderosa detonação, e a porta de pedra de uma câmara selada foi arremessada para fora com um estrondo ensurdecedor. Depois de incontáveis séculos, o mago encontrou uma segunda vida, não mais humano, mas um antigo demônio,
e finalmente se libertou. Ele estava pronto para se vingar dos descendentes de seu inimigo, com chamas queimando nas órbitas vazias da criatura infernal. Sem mais nada a perder e com 1000 anos de fúria acumulada, ele acreditava que nada poderia detê-lo, nem muralhas, nem reinos, nem o próprio tempo. Diante de um oponente corajoso que apareceu de repente e ficou de pé bem na sua frente, Momon, agora completamente um lis, falou com uma voz que soava como ossos rangendo. Suas palavras eram duras e impiedosas, e enquanto sua aura de morto-vivo se expandia, ele deixou claro que já estava se preparando para apagar aquele recém-chegado da existência. Uma luz brilhante explodiu como o nascimento de uma estrela, e pedaços da porta de pedra destruída giraram pelo ar numa tempestade de destroços. O monstro se endireitou como se estivesse respirando aquele momento que esperou por tanto tempo, finalmente diante da batalha que aguardou por séculos. Com um feitiço paralelo entrelaçado com uma cruel Storm of Curses, o Demon Lich prometeu transformar seu novo oponente em pó. A magia sobreposta serpenteava ao seu redor como um decreto de execução escrito em selos brilhantes e puro ódio. Para aumentar sua força e garantir que eliminaria o inimigo de uma vez por todas, o Lich ativou uma arte secreta, a técnica Dragon's Breath. Não era apenas poder, era uma arma antiga e refinada, tirada como uma adaga das memórias mais profundas de sua longa existência. Selos mágicos brilhantes começaram a girar ao redor do antigo monstro, orbitando como uma coroa de leis em chamas. O brilho fazia o ar vibrar, e por um instante parecia que nada naquele salão poderia impedir que ele continuasse seu caminho infernal. Crown Prince Leon Cavalo enfrentou aquela pressão de frente, empunhando sua espada com precisão natural e postura digna da realeza. Com uma invocação firme, ele chamou a magia do Yellow Dragon River, puxando uma força luminosa através da lâmina para repelir o ataque do Lis. Dentro do crânio do Lis, que um dia foi o mago Momon, a indignação ainda ardia como brasas que nunca se apagam. As ações de Bahamut ainda o atormentavam mesmo depois da morte, e o próprio nome parecia rasgar sua alma como um gancho enferrujado. O guerreiro corajoso que lutava contra o demônio encarou o inimigo infernal com desafio e exigiu que ele nunca mais mencionasse o nome de Bahamut em Suia. A voz de Leon carregava autoridade e repulsa, como se pronunciar aquele nome ali fosse uma profanação. Uma luz branca se espalhou pelo chão como o nascer do dia, enquanto o mana vermelho escuro pingava e se espalhava como o sangue escorrendo das veias do mundo. O contraste desenhava a cena como um símbolo, o herdeiro real como luz, e o mensageiro demoníaco das trevas como uma mancha carmesim na realidade. Leon Cavalan atravessou os selos do Lis com sua espada mágica, cortando runas como se fossem correntes frágeis. Passo a passo, ele rompeu a barreira de feitiços para alcançar seu inimigo mortal, sem se deixar atrasar por truques mais antigos que o próprio Império. A luz do Yellow Dragon explodiu contra um dos selos sangrentos restantes, detonando por dentro. O selo rachou sob aquele brilho, enfraquecendo as defesas do monstro e forçando Lis a recuar pela primeira vez. A técnica do príncipe começou a dar resultado no meio da luta desesperada, mudando a situação de pura defesa para pressão ofensiva. Cada golpe bem-sucedido provava que o poder de Leon não era apenas simbólico, era real e capaz de ferir algo que nem deveria ser ferido. O Lis percebeu que Leon estava impedindo o círculo mágico de se ativar completamente, interrompendo seu ritmo nos momentos críticos. Rosnando, o monstro ordenou a escravos invisíveis que prendessem as pernas do príncipe e o arrastassem para a zona de execução. Diante do príncipe, que continuava destemido, uma nova série de selos sangrentos surgiu, acompanhada por crânios flutuantes que pairavam como abutres. O ar se encheu dessas formas sombrias, como se o Lis tivesse aberto um armário de horrores. Apertando o punho no cabo da espada, Leon Cavalan zombou da tentativa do Lis de pará-lo apenas com feitiços. Seu desprezo era calmo e cortante, a confiança de quem sabe que sua lâmina, e sua vontade, são mais fortes que ameaças. Então, com decisão absoluta, o príncipe cravou sua arma fria no chão. Não era rendição, mas uma declaração, como se estivesse fincando uma bandeira em território inimigo, pensando que era até melhor que tivessem se encontrado ali. A terceira forma do Yellow Dragon que ele invocou apareceu como um espírito de dragão maligno, uma presença imponente e luminosa que rasgou os selos do Lis com facilidade. Diante daquela luz esmagadora, a magia negra do antigo demônio parecia frágil.
O demônio tremeu de terror diante das formas cada vez mais poderosas de Leon e quis matá-lo imediatamente. Mas o herdeiro respondeu invocando a sétima forma do Yellow Dragon e a terceira forma da espada, jurando eliminar aquele morto do passado. Recusando-se a perder, o Demon Lis ativou a magia de destruição total de 5º nível, puxando o poder de um reservatório ainda mais profundo. A pressão do feitiço fez o salão inteiro gemer. Em resposta à escalada agressiva do monstro, Prince Leon puxou completamente a espada imperial nobre, e a presença da lâmina mudou a atmosfera. Era como se uma herança antiga tivesse despertado. Finalmente, os dois oponentes colidiram em um confronto decisivo, seus poderes se chocando com a inevitabilidade do destino. Naquele duelo mortal, apenas o mais forte sairia vencedor. Colunas de fogo explodiram e engoliram a câmara, chamas gigantes subindo pelas paredes e mordendo o teto. O lugar onde o herdeiro imperial e o monstro demoníaco lutavam virou um verdadeiro forno de luz e sombras. Para Yan, observando de lado com os pulmões doloridos e a mente acelerada, aquela batalha era simplesmente inacreditável. A escala do duelo fazia sua luta anterior parecer uma briga de rua. De braços cruzados, Yan mal podia acreditar que Leon Cavalan estava lutando de igual para igual contra o Monster Lis. A troca de poder era tão brutal e refinada que ele até começou a se perguntar quem ali era o verdadeiro monstro. Ao lembrar da espada materializada do príncipe, com uma aura densa e inconfundível, Yan concluiu que aquela força só podia vir de algo ligado a dragões, alguém cujo poder carregava a essência de uma linhagem dracônica. Mantendo os olhos fixos na batalha furiosa, Yan percebeu que aquilo era uma oportunidade rara de medir as capacidades do príncipe. Ele observava cada passo, cada tempo de ataque e cada ritmo de feitiço. Leon continuava atacando com sua espada mágica e invocando o poder do Yellow Dragon em perfeita sequência, empurrando Lis para trás. Enquanto assistia, Yan não conseguiu evitar imaginar um possível confronto com Leon no futuro. Um leve sorriso apareceu no rosto de Yan quando ele reconheceu a verdade: essa batalha futura não aconteceria tão cedo. A diferença entre eles ainda era enorme. Agora, mais importante do que orgulho ou rivalidade era encontrar sua própria família e confirmar que estavam seguros. Pensando nisso, Yan decidiu tentar sair dali enquanto o monstro e o príncipe estavam ocupados lutando. Mas no momento em que ele estava prestes a se mover, uma voz atravessou o barulho da batalha e perguntou para onde ele pensava que estava indo. O tom era casual, quase divertido, mas cheio de autoridade. Era Special Forces Captain Rodrigo Meyer. Ele segurou Yan pelo ombro com firmeza e disse, com um humor meio torto, que a diversão estava só começando. Pelo canto do olho, Yan olhou para o oficial que havia chegado e sentiu um pouco de vergonha. No meio de lixes, príncipes e portais, ele tinha simplesmente esquecido da presença do capitão. Sem soltar o ombro de Yan, Rodrigo Meyer começou a listar as coisas estranhas que estavam acontecendo. Primeiro falou sobre os cadetes que fugiram, depois sobre o aparecimento repentino de um Demon Lich. Quando Yan o chamou de Captain Rodrigo Meyer, o homem imediatamente mostrou desaprovação. Não era exatamente raiva, era mais a expressão de alguém corrigindo um erro básico. Rodrigo corrigiu na hora: Yan deveria chamá-lo de Sir Captain. E Yan, meio sem reação, repetiu automaticamente as palavras. Rodrigo claramente não ficou satisfeito com a educação moderna se um garoto tratava um superior daquela maneira. Aquilo, segundo ele, nem era treinamento avançado, era etiqueta básica. Chief Instructor Damian tinha tentado esconder o fato de que alguns subordinados haviam escapado do centro de treinamento de recrutas, tratando o problema como algo pequeno. Mas logo documentos com informações sobre os fugitivos chegaram às mãos do capitão. Rodrigo os analisou imediatamente, com a expressão ficando cada vez mais séria. Ele descobriu o que os recrutas tinham feito e ficou claramente insatisfeito com o incidente. Para ele, aquela fuga não era apenas desobediência, era uma falha no sistema. Depois de ouvir todos os detalhes, o capitão demorou um tempo para recuperar a calma. Ele ficou olhando para um ponto à frente com olhos azuis frios. Foi confirmado que 4 pessoas haviam escapado do centro de treinamento, cadetes numerados entre 10 e 900. Só essa variação já era alarmante.
3 deles foram capturados na floresta próxima por funcionários da organização durante uma operação especial de busca. Foram trazidos de volta antes que desaparecessem completamente. O primeiro grupo enviado para caçar os fugitivos era formado por 3 representantes do centro de treinamento. Eles entraram na floresta para rastrear os cadetes. Mas esse terceiro grupo de perseguição acabou sendo encontrado morto depois. Os corpos foram descobertos, mas as respostas não. Rodrigo Meyer declarou diretamente que um recruta próximo havia afirmado que o fugitivo era ele. A situação ficou ainda mais confusa. Agora Ian ficou sabendo pelo capitão do centro que o próprio instrutor-chefe da organização teria que ir pessoalmente procurar o último jovem que ainda estava desaparecido. O oficial mais velho não conseguia entender como um jovem com uma classificação tão baixa tinha sobrevivido a tudo isso: perseguição, envolvimento do instrutor-chefe e até uma batalha com um lixo. Rodrigo Meyer não acreditava que Ian era apenas sortudo, e seu tom deixava isso bem claro. Ian também não chamaria tudo aquilo de simples sorte. Ao ouvir aquelas palavras do novo recruta das forças especiais, o velho homem o encarou com intensidade absoluta. Os olhos azuis de Rodrigo pareciam avaliar cada detalhe de Ian. Ian finalmente deu de ombros e disse, meio brincando, que devia ser super sorte, talvez tivesse feito muitas boas ações em uma vida passada. Mas Rodrigo Meyer apenas franziu a testa. Eles ficaram parados ao pé dos degraus de pedra, onde o ar ainda tinha um leve gosto de mana queimada. Ian, com a voz tensa pelo medo que só veio depois, explicou como a armadilha tinha se fechado completamente ao redor dele, tornando qualquer fuga praticamente impossível. Mais um segundo, mais um erro, e ele teria sido capturado pelo antigo demônio, Cruel Dwight, como uma presa na escuridão. Mas a lembrança também tinha outro lado: Crown Prince Leon Cavalan atravessando o caos sem hesitar e puxando Ian de volta do limite da morte. Captain Rodrigo Meyer já tinha virado o corpo como se fosse encerrar a conversa, o ceticismo evidente na sua postura. Ele não aceitava a história de Ian como simples gratidão confusa de alguém que sobreviveu, e também se recusava a chamar aquilo de sorte. Mesmo assim, Ian insistiu, dizendo com sinceridade teimosa que foi pura sorte, sorte absurda, que o manteve vivo naquela noite. Mesmo que o capitão não acreditasse em milagres, Ian claramente acreditava. Convencido de que tinha vencido aquela troca afiada de palavras com Captain Rodrigo Meyer, Ian deixou escapar um tom meio atrevido, esperando que não fosse punido pela mesma sorte que sempre jogavam na conta dele. Ele até lançou um olhar para o homem mais velho, metade desafio, metade pedido, mas recebeu apenas desaprovação fria. Para o capitão, aquilo não era coragem, era ousadia demais para um recruta. Recruit 974, Ian, muitas vezes parecia ousado até demais, o tipo de garoto insolente que não sabia a hora de baixar a cabeça. Mesmo assim, um pensamento estranho surgiu: e se aquela confiança viesse de alguma proteção escondida? Talvez algum laço de sangue importante por trás do uniforme. Quem sabe até um filho bastardo de algum aristocrata poderoso. A ideia parecia absurda, mas naquela masmorra, naquela noite, coisas impossíveis já tinham acontecido demais. Quando Ian, ainda com a adrenalina correndo no corpo, perguntou se podia ajudar Crown Prince Leon Cavalan diretamente, Captain Rodrigo Meyer respondeu sem rodeios. Aquilo era bobagem, e perigosa. O campo de batalha não recompensava entusiasmo, e boas intenções de recruta não viravam força só porque ele queria. Na visão do capitão, ajudar o príncipe era um sonho infantil num lugar onde sonhos matavam pessoas. Segundo o capitão, Ian só viraria um obstáculo, mais alguém para proteger, mais uma distração no pior momento possível. Um recruta correndo para o campo não iria ajudar Crown Prince Leon Cavalan, iria atrapalhar seu ritmo, seu tempo de ataque, seu golpe final. A mandíbula de Ian se apertou com isso. Não porque o capitão estivesse errado, mas porque aquilo significava que não havia espaço para ele ali. Mesmo assim, Ian continuou observando a luta com atenção total, tentando analisar cada movimento. Ele viu o demônio cruel Dwight cambalear quando o chamado Vessel of Life foi arrancado do seu controle, mas o monstro não morreu. Ele continuava preso à existência com uma teimosia absurda, como se a própria morte tivesse sido enganada. Aquilo fez a pele de Ian arrepiar,
aquele inimigo não seguia as regras normais da vida. Uma dúvida fria começou a surgir na mente de Ian. Será que o Vessel of Life tinha sido realmente absorvido completamente? Ou alguma coisa ainda tinha ficado para trás, algum resquício escondido, preparado pelo próprio cruel Dwight no fundo da masmorra? Um demônio que sobreviveu por 1000 anos não chegava tão longe por acaso. Enquanto pensava nisso, e imaginou o Monoarth ativando, fosse lá o que aquela coisa realmente fosse, drenando os últimos restos do Vessel of Life até não sobrar nada além de uma catástrofe. O pensamento apertou seu peito como uma corrente. Mas antes que pudesse pensar mais, a batalha puxou sua atenção de volta. Primeiro sobreviver, depois pensar. A luta, no entanto, já parecia caminhar para o fim. Crown Prince Leon Cavalan estava de pé com total controle da situação, mesmo cercado pela destruição, e levantou sua espada alto. A lâmina pairava sobre cruel Dwight como um julgamento prestes a cair. Por um instante, parecia simples, o mal abaixo, e a justiça acima. Então o salão explodiu em uma torrente gigantesca de luz mágica, tão intensa que parecia rasgar o ar. O brilho se espalhou pela pedra e pelas armaduras, iluminando tudo com uma claridade cegante e projetando sombras enormes nas paredes da masmorra. Todos ficaram paralisados por instinto. Aquilo não parecia apenas um feitiço, parecia poder bruto surgindo à força. Crown Prince Leon Cavalan soltou uma risada curta quando percebeu que cruel Dwight estava tentando recuar, quase como um animal encurralado tentando fugir. Ele não conseguia entender por que um demônio tão antigo parecia estar em pânico. Mas o monstro respondeu imediatamente, exigindo que o príncipe ficasse em silêncio, como se a própria voz de Leon pudesse atrapalhar o que ele estava tentando fazer. Naquele instante tenso, cruel Dwight sentiu seu fluxo de mana enfraquecer. O rio de poder que sustentava sua magia começou a virar um fio fraco, e uma sensação desagradável surgiu no seu núcleo, como se algo estivesse sugando sua força. Não era simples cansaço. Era drenagem. Roubo. Pela primeira vez, a confiança do demônio começou a rachar. O olhar do antigo monstro se moveu de lado e parou em Capitão Rodrigo Meyer e no recruta ao lado dele. Ele os observou com cálculo predatório, como se fossem apenas peças de um feitiço que estava saindo do controle. Então uma ideia surgiu na mente do demônio, rápida, acusadora e completamente irracional. Ele precisava culpar alguém. Recruit 974, Ian, levantou o polegar num reflexo automático, quase tentando se tranquilizar. Era um gesto pequeno, quase ridículo diante de tudo aquilo. Mas para cruel Dwight parecia provocação. Naquele momento, o demônio decidiu que o garoto era o culpado pelo seu azar. Para o monstro, Ian era apenas um cachorrinho miserável, pequeno, tremendo, mas ainda ousando olhar para ele com desprezo. Aquilo irritou o cruel Dwight mais do que qualquer espada. Na mente distorcida do demônio, alguém como Ian não tinha o direito de olhar para ele como se já estivesse derrotado. Crown Prince Leon Cavalan continuava observando o cruel Dwight com atenção, como um caçador experiente analisando uma fera ferida. O comportamento do demônio estava estranho, errático demais, teatral demais, cheio de segundas intenções. O rosto de Leon permaneceu calmo, mas sua mente corria. De repente, cruel Dwight agarrou suas próprias roupas e começou a rasgá-las com violência. O som do tecido se rompendo ecoou pelo salão. Era menos como tirar um disfarce e mais como abrir uma ferida. Então ele revelou sua intenção, iria tomar o corpo de um deles. Ao ouvir isso, algo despertou na mente de Leon Cavalan, uma presença repentina, como uma voz que estava selada e agora acordou. Aquela voz declarou com certeza absoluta que não era mais necessário um corpo. As regras antigas não se aplicavam mais. Todos viram, um enorme olho brilhante começou a se formar no ar, marcado com um selo mágico vermelho pulsando como um coração. A visão era completamente antinatural. Cruel Dwight continuava ameaçando os guerreiros ao redor, cuspindo desprezo mesmo com sua força sendo drenada. Enquanto o demônio rasgava ainda mais o próprio corpo, o espaço dentro de suas roupas destruídas revelou algo parecido com um vazio infinito, uma profundidade impossível, com um olho brilhante no centro. O ar ao redor parecia distorcido.
Aquilo era Domain Expansion, um estado em que o desejo oculto de um conjurador se torna realidade e cria um espaço dominado pelo seu poder. Não era apenas magia. Era obsessão transformada em mundo. Uma técnica que apenas as famílias mais poderosas do Império eram capazes de usar. Ian e Captain Rodrigo Meyer só puderam observar a transformação acontecer, sentindo o instinto mandar recuar enquanto o dever os mantinha ali. Eles reconheceram imediatamente aquela técnica assustadora, o tipo de poder que podia apagar soldados comuns como poeira. Sem acreditar mais na vitória, Cruel Dwight gritou com uma voz demoníaca que parecia rasgar a alma. Ele lançou uma maldição contra Crown Prince Leon Kavalan, desejando a morte do descendente do Fonde Imperor Bahamut Kavalan. Crown Prince Leon Kavalan, com medo passando por seu rosto apesar da disciplina, finalmente entendeu a intenção do monstro. Cruel Dwight não queria apenas vencer, ele queria arrastar todos para outro mundo. Os olhos estranhos do demônio se refletiram nos olhos arregalados de Ian enquanto ele via o horror aumentar. Sua mente gritava para ele fazer alguma coisa. Agora, como recrute 974 do centro de treinamento, Ian enfrentava uma verdade pesada demais para seu nível. Se quisessem destruir aquele inimigo de outro mundo, ele teria que esvaziar completamente seu Mana Heart. Reunindo todo o poder mágico que conseguia alcançar, sua própria energia e o restante do Vessel of Life, Ian juntou tudo dentro de si até sentir como um segundo pulso no peito. Então direcionou aquela energia contra Cruel Dwight. O contra-ataque pegou Cruel Dwight completamente de surpresa. Por um instante, o demônio simplesmente não acreditou. Mas já era tarde demais. Cruel Dwight tentou falar, talvez para amaldiçoar, talvez para negociar. Mas as palavras morreram antes de sair. Crown Prince Leon Cavalo observava cada movimento do demônio, pronto para agir. Vendo uma pequena abertura, Leon avançou e ativou o Five Senses of the Yellow Dragon. O mana brilhou ao redor dele, aumentando seus sentidos até tudo ficar extremamente claro. Prince Leon Cavalo atacou sem hesitar. Mas a espada incrível em sua mão se quebrou instantaneamente, estilhaçando em vários pedaços. Cruel Dwight desprezou o ataque do príncipe, dizendo que aquilo era fraco e ultrapassado. Com o Domain Expansion ativo, ele acreditava que nada poderia impedir a conclusão da técnica. Mesmo assim, Leon apontou o resto quebrado da espada para a frente, sem recuar. Ele provocou o monstro, chamando-o para chegar mais perto. Então algo mudou. Onde deveria existir a lâmina, uma luz mágica começou a se condensar, formando uma nova lâmina brilhante. Com a manifestação do Five Senses of the Yellow Dragon, surgiu uma verdadeira Dragon Sword, uma espada feita de aura. De repente, a masmorra foi cortada por um grito terrível. Era Cruel Dwight percebendo que seu fim tinha chegado. Leon abaixou a cabeça levemente, não em submissão, mas reconhecendo aquele momento. A vitória naquele dia era dele. O corpo de Cruel Dwight começou a se desfazer lentamente no ar. Mesmo assim, o demônio ainda se recusava a aceitar que tudo tinha acabado. Enquanto se dissolvia rapidamente, Cruel Dwight reclamava com raiva, dizendo que tudo tinha acontecido diante dos seus olhos. Por 1000 anos, Cruel Dwight preparou seu plano secreto e guardou seu ódio. Com o último resto de força, Cruel Dwight estendeu o braço em direção a Crown Prince Leon Cavalan e continuou chamando-o de Bahamut. Ainda gritando, o demônio acreditava que, se tudo isso tinha sido por Fonde Imperor Bahamut Cavalan, então sua existência não tinha sido em vão. A mão estendida do monstro começou a perder forma. Apenas metade do crânio permaneceu por um instante no ar. Um momento depois, Cruel Dwight desapareceu completamente. Leon Cavalo levantou o olhar, cansado e sombrio. O príncipe também entendeu o que quase tinha acontecido. Quando a batalha finalmente terminou, Leon estava claramente exausto. Captain Rodrigo Meyer se aproximou com Ian ao lado, ainda sem acreditar que um herdeiro imperial tinha lutado diretamente contra um demônio. Ian então agradeceu sinceramente a Sua Alteza por salvar sua vida na batalha contra o demônio Cruel Dwight. Depois disso, Crown Prince Leon Cavalan deu suas ordens com a calma de alguém que acabou de encarar o abismo e sair vencedor.
Ele mandou o Capitão Rodrigo Meyer escoltar o cadete, Ian, até a unidade médica, e o capitão, mesmo que tivesse suas próprias opiniões, só pôde obedecer. Sob o olhar atento do príncipe e do comandante, todo o plano foi executado ao longo da irregular Mountainous Blade Ridge exatamente como planejado. E o resultado não apenas deu certo, ele superou até as expectativas mais ambiciosas. Ao chegar antes de todos ao covil subterrâneo do monstro, o jovem recruta garantiu uma vantagem crucial antes que o verdadeiro perigo chegasse ao auge. No silêncio pesado daquela caverna, ele usou o Vessel of Life como catalisador e formou um novo Mana Heart, um ato tão delicado quanto arriscado, como criar um segundo pulso no escuro. O poder se estabeleceu dentro dele com um peso estranho, prova de que ele tinha arrancado algo vital das próprias garras da morte. E daquele ponto escondido, ele aprendeu algo que nenhuma aula poderia ensinar. Observando o Crown Prince Leon Cavalan lutar, habilidoso, destemido e assustadoramente preciso, Ian finalmente entendeu do que o herdeiro do Império realmente era capaz quando levado ao limite. Cada passo, cada finta, cada golpe decisivo ficou gravado na memória do recruta como um manual vivo de batalha. Coragem, ele percebeu, não era barulhenta, era controlada, implacável e sem misericórdia contra o mal. Ian estava tão satisfeito que mal conseguia conter a sensação, como se tivesse aberto um cofre cheio de segredos e sobrevivido para contar. Ele sabia que tudo aquilo só foi possível por causa do feiticeiro já falecido Momon, porque os vestígios do legado daquele mago tinham guiado o Vessel of Life até suas mãos. No coração, Ian agradeceu silenciosamente a Momon, reconhecendo que até os mortos podem deixar marcas no destino. Do lado de fora do covil do monstro, o mundo tinha voltado a uma calma estranha. O ar da noite estava silencioso, como se nenhuma batalha mortal tivesse acontecido sob as pedras, como se nenhum demônio antigo tivesse sido apagado da existência. O contraste era quase absurdo, montanhas tranquilas acima, destruição abaixo. Parecia que a própria terra estava fingindo que nada aconteceu. Apenas um único fragmento restava para contradizer essa mentira, um pedaço rasgado da roupa do monstro eliminado no chão. À primeira vista parecia apenas tecido queimado e rasgado. Mas havia algo estranho nele, um frio persistente que não parecia pertencer a algo humano. Era um resto deixado para trás quando a criatura demoníaca se dissolveu. Então, sem aviso, uma luz fraca piscou dentro do tecido. Era um brilho estranho, mas claramente vivo. O mesmo tipo de luz inquietante que antes ardia nas órbitas vazias do crânio ressuscitado de Momon. O pano parecia pulsar com aquela luminosidade, como se uma pequena centelha tivesse sobrevivido à destruição. A cena então mudou para um quarto que parecia quase irreal de tão confortável. Um grande lustre pendia do teto, cheio de velas capazes de iluminar o espaço inteiro nas horas mais escuras. A luz quente suavizava o ambiente, transformando sombras em algo tranquilo. Depois da luz violenta da masmorra e da magia brutal, aquilo parecia outra vida. Sobre uma longa mesa estavam copos elegantes, cada um cheio de uma bebida rosa clara que Ian não provava havia muito tempo. O líquido refletia a luz das velas, prometendo doçura e calma em vez de sangue e cinzas. Até o cheiro parecia familiar, levemente floral, levemente nostálgico. Enquanto lia seu livro, Ian sentiu a mente voltar ao passado, puxada pelo gosto que quase conseguia sentir na boca. Ele lembrava de ter bebido aquela bebida muitas vezes em uma vida passada, muito antes de correntes, treinamento e monstros virarem sua rotina. Encostado na cadeira, Ian colocou casualmente um pé sobre a mesa, algo que em outros lugares lhe renderia punição. Mas ali, naquele refúgio parecido com uma mansão, ele se permitiu descansar enquanto continuava lendo em silêncio. Agora, tudo o que tinha acontecido nas montanhas parecia distante, como se fosse a história brutal de outra pessoa. O tempo tinha esticado as memórias, transformando gritos e explosões de magia em ecos distantes. Mesmo assim, uma imagem se recusava a desaparecer, Crown Prince Leon Cavalan empunhando sua espada com determinação absoluta. Assim como os outros cadetes, Ian agora vivia em um lugar que parecia uma pequena mansão, algo que aristocratas considerariam normal. Esse alojamento parecia um castelo comparado ao espaço miserável de 5 metros quadrados onde ele vivia antes. Afastando-se do livro,
Ian lembrou do exame em que tinha se saído bem. Na cerimônia realizada para parabenizar os cadetes, os instrutores agradeceram formalmente o esforço de todos durante os testes. Mas eles também deixaram claro que a coragem de Crown Prince Leon Cavalan tinha impedido que o desastre se tornasse uma tragédia. Os cadetes ouviram enquanto as notas eram anunciadas em categorias claras. Quando as notas mais baixas foram reveladas, murmúrios se espalharam pela multidão. Então um funcionário do centro de treinamento explicou que a avaliação determinaria algo ainda mais importante. Os recrutas ficaram chocados ao descobrir que os melhores colocados teriam acesso ao Imperial Armory. Disseram que o Armory guardava incontáveis tesouros. A biblioteca recebeu uma menção especial, e o salão ficou ainda mais silencioso. Então vieram os detalhes mais importantes. Quando a lista final foi anunciada, Roman ficou em 5º lugar. Cruel Dwight foi anunciado em 4º lugar. Kasia Verlaine falou sobre o exame como se tivesse sido apenas mais um passo natural. Para a surpresa de muitos, Lorena Beowulf ficou apenas em 2º lugar. Os aristocratas ficaram confusos com o resultado. Lorena, no entanto, tinha uma expressão triste que não combinava com os aplausos. Para ela, o primeiro lugar tinha virado apenas uma ilusão. Ela queria se tornar mais forte. Dwight continuou provocando Lorena Beowulf. Algumas pessoas murmuraram que Lorena tinha conseguido parar o Lee sozinha. Kasia Verlaine disse que Dwight estava pior desde o retorno de Miss Beowulf. Ele então olhou diretamente para a recruta número 1. Segundo Cruel Dwight, ela quase morreu naquela luta. A garota apenas olhou para ele em silêncio. Então, para a surpresa de todos, ela confirmou parte da história. Ela admitiu que suas habilidades não foram suficientes para derrotar completamente o monstro. Virando-se para Cruel Dwight, Lorena Beowulf agradeceu ironicamente pela preocupação. Dwight continuou zombando dela. Ele disse ironicamente que esperava que ela pudesse substituir o falecido Duque Beowulf. Ao ouvir aquilo, Lorena finalmente reagiu. Na opinião de Dwight, o irmão de Lorena deveria ter herdado o título da família. Ele insinuou que ela queria o título para si. Se isso fosse verdade, Dwight disse que até consideraria Lorena uma heroína. Então Lorena Beowulf virou-se para ele e fez uma pergunta simples. Cruel Dwight apenas acenou com a mão esquerda de forma desdenhosa. Lorena Beowulf foi mandada olhar bem para ele, olhar de verdade, porque Cruel Dwight se recusava a ser tratado como um simples incômodo barulhento que ela pudesse ignorar com um olhar orgulhoso. Enquanto reunia seu mana com um foco irritado e ressentido, ele declarou que ela não era diferente dele, mais uma aristocrata envolta em privilégios, mais um nome carregado de expectativas. O que Cruel Dwight não suportava era a maneira como ela agia como se estivesse acima de todos, como se fosse a única escolhida em uma sala cheia de lâminas. A magia dele começou a crescer ainda mais, ganhando força como uma tempestade alimentada pelo céu aberto. O ar ficou pesado, e a pressão ao redor dele aumentou como se o próprio ambiente estivesse se inclinando para a violência. Cruel Dwight torceu os lábios e exigiu que Lorena Beowulf atacasse primeiro, praticamente desafiando ela a provar que seu orgulho não era apenas aparência. E prometeu, com uma doçura venenosa, que depois lidaria com ela do jeito certo. Mas quando o vilão começou a falar em arrancar uma certa máscara de Lorena, como se expô-la em público fosse a maior humilhação possível, alguém apareceu por trás dele. Uma mão avançou com precisão e agarrou a orelha direita de Cruel Dwight. O aperto foi firme o bastante para humilhar, e forte o suficiente para doer. Cruel Dwight reagiu como se tivesse levado um choque e soltou um grito de dor e surpresa. Ele virou a cabeça com os olhos arregalados, sem entender quem ousaria tocar nele daquele jeito. Antes mesmo de conseguir se virar completamente, uma voz calma atrás dele disse para ficar exatamente onde estava. O cadete aristocrata, Cruel Dwight, começou imediatamente a implorar. Toda a arrogância dele desapareceu, substituída por negociações desesperadas. Ele pediu para soltarem sua orelha, dizendo que ela estava prestes a arrancar. As palavras saíram rápidas, metade reclamação, metade pânico. Ainda ajoelhado no chão como uma criança castigada, o cadete aristocrata não conseguia entender quem o estava segurando.
Ele virou o pescoço tentando enxergar o agressor entre a multidão. Mas o aperto não afrouxou nem um pouco. E aquilo foi o que realmente o assustou. Naquele mesmo momento, no andar de cima onde a cerimônia continuava, um instrutor levantou a voz para anunciar quem havia ficado em primeiro lugar nos resultados do exame. O salão inteiro ficou em silêncio, como se todos sentissem que aquele nome iria mudar a hierarquia entre os recrutas. O primeiro lugar foi para o recruta número 974, Ian, que, por coincidência, era exatamente quem estava segurando a orelha de Cruel Dwight naquele momento. O anúncio atingiu Cruel Dwight como um martelo. Ele reagiu com um choque e chamou Ian de selvagem. Ian, o jovem que tinha enfrentado um Lice sobrevivido, não soltou o aperto. Ele continuou segurando a orelha de Cruel Dwight como quem controla um animal barulhento. Ao redor deles, a surpresa explodiu. Lorena Belvaux virou-se para Ian com os olhos azuis bem abertos, brilhando de surpresa e curiosidade. Ela olhou para ele como se estivesse vendo alguém completamente novo. O rosto de Cruel Dwight se contorceu de raiva e humilhação. Ele começou a perguntar como alguém como Ian poderia ter ficado em primeiro lugar. Ian olhou para o aristocrata furioso com um olhar frio e calmo. Então perguntou tranquilamente o que Cruel Dwight achava que aconteceria se ele simplesmente não soltasse a orelha dele. Sentindo a mudança no clima, Cruel Dwight parou imediatamente de zombar. A boca dele se fechou na hora. Ian e Lorena Belvaux não se viam há muito tempo. Quando Lorena falou, pediu que Ian não a chamasse de Miss. Enquanto Ian explicava rapidamente como tinha encontrado Cruel Dwight durante o exame, o instrutor continuava anunciando os resultados. Lorena Belvaux sempre achou que Ian era diferente. E havia mais. Lorena conseguia sentir isso. Lorena queria fazer muitas perguntas a Ian. Aproximando-se, Lorena Belvaux disse que Cruel Dwight vinha insultando Ian há muito tempo. Cruel Dwight disse imediatamente que aquilo era mentira. Ian recebeu novos aposentos como recompensa por ter ficado em primeiro lugar. Com acesso ao Imperial Armory, onde ficava a grande biblioteca, Ian começou a pegar livros emprestados. Então, de repente, alguém bateu na porta do quarto. Mantendo a calma, Ian permitiu que o visitante entrasse. O conquistador de monstros da Moltenose Blade Ridge olhou para a porta com atenção. A porta se abriu apenas um pouco, e uma voz perguntou como Ian sabia que alguém estava do lado de fora. Chief Instructor Damian apareceu na porta, com seu sorriso habitual. Entrando sem hesitar, Chief Instructor Damian pegou o rosé e começou a beber. Ian falou com Damian de forma educada. Ian comentou que era impossível esconder a presença do chefe instrutor. Ian estava curioso para saber como Crown Prince Leon Cavalan tinha colocado Damian naquela situação. Depois de voltar ao centro de treinamento, Crown Prince Leon Cavalan fez uma piada estranha sobre Ian. Agora, sentado no quarto de Ian, Damian escutava com atenção extrema. Então, de repente, Damian disse que queria matar Ian. Com um sorriso desagradável, Damian mencionou um relatório vindo do condado de Xion e do número 52. Ian lembrou da grande casa mencionada no relatório. Na verdade, ninguém morava naquele prédio havia anos. Ian suspeitou que Captain Rodrigo Meyer podia estar envolvido nisso. Ian não terminou sua frase. Damian pressionou o pé no chão e círculos mágicos escuros apareceram. Usando a técnica mágica chamada Sword of the Dark Spirit, Damian atacou Ian. O impacto foi tão violento que a mesa com as taças de vinho explodiu em pedaços. Damian observou o resultado com frieza. Mas então a silhueta de Ian apareceu intacta. O sorriso irônico de Damian desapareceu. Ian levantou o livro ligeiramente e explicou que tinha descoberto algo importante.